Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Mendes, professor de Geografia aqui da Escolha Educação e tenho mais uma vez o prazer e o privilégio de contar com a sua audiência aí para mais uma aula de Geografia. Então, antes da aula, vamos lá para aquilo que é importante para você, mas é importante para a gente também, tá? Você está aqui, vai ter um contato com uma aula que é sobre os sistemas de organização da produção e do trabalho, né? Sobre Taylorismo, Fordismo, Toyotismo ou Onoísmo e Volvismo. Mas antes de começar a aula, já aproveita, se inscreve aqui no canal, né? Dá um like aí no vídeo, divulga para os seus amigos, porque aí você ajuda a gente, né? Eu e o pessoal da Escolha Educação, nós estamos trabalhando nesse momento de uma forma 100% voluntária e o seu modo de ajudar é divulgando a gente por aí, tá certo? Vamos para a aula, lá no final eu converso um pouco mais sobre isso. Então, muito bem, ó, o que eu pensei aqui nesta aula sobre Taylorismo, Fordismo, Toyotismo e Volvismo? Eu vou te apresentar, né, o processo produtivo e como é que dentro, né, da lógica da produção fabril ou da produção industrial, esses sistemas foram essenciais para aquilo que era o objetivo deles, ou seja, qual era o objetivo? Potencializar a produção. Então, bora lá? Aí, para te, né, assim, para nos colocarmos na questão, eu resolvi retomar algumas coisas básicas. Então, assim, se nós olharmos a produção, né, antes da indústria, o que eu vou ter? Eu tenho uma etapa lá, o primeiro estágio, que é um estágio do artesanato. Por que eu coloquei aqui, né, esse elemento? Porque é super importante de entendermos que, nesse momento, o artesão ele domina todo o processo produtivo. Então, ele domina, né, o tempo, ele domina o trabalho, ele domina a técnica e, obviamente, ele vai saber quanto cobrar, né, pelo trabalho dele. Na medida em que, né, nós vamos passando por um processo do artesanato à fábrica, na fábrica especificamente vai tendo uma expropriação do trabalho. E aí é importante entendermos isso, né, de maneira geral. Então, tem um segundo estágio, que é o quê? Do uso de máquinas simples, que já tem uma divisão do trabalho, mas as etapas aí elas estão, né, se complementando no processo. Aí chega, né, chega a Revolução Industrial. E na Revolução Industrial nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um grande marco nesse processo, né? Então, aquele trabalhador que era artesanal, né, ou aquele trabalhador que era um artesão, ele vai ser colocado num outro espaço. Neste espaço, ele vai trabalhar de acordo com outro ritmo. Neste espaço, ele vai ter uma divisão técnica do trabalho. E aí vai surgir, né, aquilo que é o motivo desta aula, que são os chamados sistemas de organização da produção e do trabalho. E aí a gente poderia olhar a produção, né, o desenvolvimento dessa atividade industrial pegando hoje. Então, o que a gente tem hoje? Em muitas das empresas, essa questão da automação, do uso dos robôs, né? A questão da produção cada vez mais em grandes volumes, ou seja, em grande escala, né? Os sistemas, olha, de um Taylorismo vai para um Fordismo, de um Fordismo vai para um Toyotismo, né? E aí você tem o quê? Neste curso aqui, que é um curso de geografia, né? É muito importante para a gente entendermos e sermos capazes de explicar, né, a localização das fábricas, por que elas estão naquele território, né? Aliás, onde elas estão primeiro e por que elas estão lá. Então, né, esse desenvolvimento é básico. Então, vamos dar uma olhada aqui, né, no processo da produção. Então, eu olhei as etapas, agora eu vou dar uma olhadinha na produção em si. Então, quando eu olho para uma indústria, de maneira geral, eu vou ter uma produção que é chamada de produção contínua, né? Que talvez seja, eu até coloquei aqui, ó, o sistema mais comum e mais utilizado, né, na produção daqueles elementos que nós consumimos hoje em dia. Tem uma produção que ela se dá em lotes, e aí a gente já tem uma lógica em que, né, as fábricas elas vão ser flexíveis, e aí você vai ter no mesmo local, né, produtos diferentes. Então você vai tendo aí o ajuste, né, das máquinas. Produção flexível está muito ligado a uma questão básica que é o chamado toyotismo, né, e aí é importante percebermos isso. E por fim, a gente tem aqui, não menos importante, né, mas a gente tem uma produção sob encomenda, tá? Então aí você já tem basicamente, né,
3 formas, uma contínua, uma em lotes e outra sob encomenda. E aí a ideia da encomenda diz respeito ao quê? A você ter, né, as especificações técnicas definidas pelo comprador. Eu peguei aqui a ideia de um estaleiro, né, fazendo um navio, mas vamos pegar uma outra coisa. Pega uma fabricante de aviões, dependendo, né, de para quem ela vai produzir esse avião, ela vai, né, especificar lá algumas coisas. Então, eu quero para passageiros, né, vai ter X lugares. Eu quero para transporte de carga, então vai ser uma outra, né, um outro modelo, na realidade, assim, uma outra forma de. Muito bem, mas o motivo dessa aula, né, é olharmos para as indústrias, e aí como os sistemas foram se estabelecendo, né, dentro dessas indústrias, ou se você quiser, né, como é que a indústria ela vai contribuir para a formatação desses sistemas. E aí eu peguei aqui uma classificação, né, das indústrias para olharmos. Lembrando, classificar a indústria você pode fazer de 2 formas, uma de acordo com a função, que é aquilo que a indústria faz, e a outra de acordo com a tecnologia. Então, neste caso aqui, eu estou trabalhando com a questão da tecnologia. E aí eu vou ter uma indústria que é tradicional, né, e basicamente ela vai empregar uma grande quantidade de mão de obra, né, ela vai ter uma tecnologia presente lá, óbvio, mas essa tecnologia, né, ela não será tão avançada. Então, eu vou ter como exemplos aqui a indústria metalúrgica, a indústria têxtil, né, e aí, assim, historicamente, as indústrias que vão se estabelecendo pelo espaço mundial, né, elas vão ser inicialmente do tipo tradicional. Então, vamos pensar numa situação, Estados Unidos, Nordeste dos Estados Unidos, né, a formação de um belt lá chamado Manufacturing Belt, né, que era o cinturão da manufatura, que era basicamente formado por indústrias tradicionais. E tem uma indústria moderna, né, que ela está mais centrada no quê? Num pequeno número de trabalhadores, na ideia da especialização do processo, né, e no uso das tecnologias de ponta. E aí a gente tem o quê, né, como exemplos desse processo? As fábricas de computadores, a indústria de química fina, a indústria aeroespacial, a indústria armamentista e por aí vai. Mas isto tudo que eu estou falando só é possível, né, quando nós observamos o quê? A lógica da produção. Então, como é que o sistema de produção, ele foi, né, permitindo esta evolução, ou como, a partir dos sistemas, né, vai se dando essa evolução. Eu coloquei aqui uma chargezinha que está num livro chamado Capitalismo para Principiantes, né, que tem uma brincadeira. Agora vai lá você, né, vai você trabalhar que eu vou pensar. Esta lógica de separação do trabalho braçal, né, versus o trabalho intelectual, é uma lógica que está presente em qual sistema? Um sistema taylorista. Então, quem foi esse cara? O Frederick Winslow Taylor, né, conforme está aqui na imagem, viveu lá entre 1856 e 1915, na região de Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele criou um sistema que ele batizou, né, aliás, de forma muito perspicaz, né, ele batizou de método científico de organização da produção e do trabalho. Tá? Por que ele chamou de método científico? Porque a sociedade, né, atual, e aí naquele momento especificamente, valorizava muito essa questão do conhecimento científico, e tem que ser valorizado mesmo. Mas essa foi uma sacada dele. Então, qual é a ideia? Separação entre pensar e fazer, aquilo que está na charge. Como é que você faz isso? Com uma extrema divisão técnica do trabalho. Então, cada trabalhador fará cada vez mais atividades muito simples e repetitivas. E na medida que a atividade é muito simples, ela requer muita repetição, ele vai desenvolvendo cada vez mais a habilidade do fazer. Muito bem. Como é que se fiscaliza a produção total e a produtividade? Isso tudo vai ser controlado via cronômetro. Ok? Você consegue visualizar no campo, né, assim, você olhando para um determinado espaço, você vai ver o quanto foi produzido ali, mas o cronômetro era o mecanismo básico. Para quem cumpriu exatamente, né, o processo. Então, você estabelece nesse processo as metas, tá? E para fazer com que as pessoas superem essas metas, tinha lá aumento de salários, tá certo? Então, essa ideia ela permanece até hoje. Então, 2 coisas muito importantes aqui. Né? A ideia da separação do pensar e fazer, a ideia da separação entre trabalho braçal e trabalho intelectual.
E a outra coisa, a ideia do estabelecimento de metas, né? Então, isso permanece até hoje. A divisão trabalho braçal, trabalho intelectual, não, mas a gente vai ver isso mais adiante. Beleza? Fui adiante, ó. Indústria automobilística, né, criada pelo Henry Ford. Né? Então, o Henry Ford, lá, que nasceu em 1863 nos Estados Unidos e morreu em 1947, né? Ele criou um sistema, implantou um sistema na sua empresa que recebe o nome dele, né? O sistema Fordista. Qual é a principal, quais são as principais características do Fordismo? Primeiro, mantém os princípios tayloristas, ou seja, extrema divisão técnica do trabalho, ok? Separação, trabalho intelectual, trabalho manual. Introduz a esteira mecânica, e aí já tem uma inovação. Ele introduz a esteira mecânica e passa a controlar o ritmo da produção, ou passa a controlar o tempo da produção pela velocidade da esteira, que é uma coisa mais sutil. O cronômetro, ele está ali, você está olhando para ele. No caso da esteira, quem está controlando a esteira, se aumentar um pouquinho a velocidade dela, o cara que está trabalhando na linha de produção não vai nem perceber. Mas quando você olha no final da linha de produção, isso você vai ver uma grande diferença. Outra coisa, produção e consumo de massa. Então, era produzir muito para consumir muito. E na medida em que você vai trabalhar com esta lógica, tem que haver o pagamento de bons salários. Veja, o pagamento de bons salários não é uma lógica da bondade do Henry Ford. Nesse momento, no mundo, está funcionando o quê? A ideia do estado do bem-estar social. Os sindicatos bastante fortalecidos. Então, nesse embate capital e trabalho, os sindicatos cada vez mais fortalecidos, e aí os sindicatos historicamente brigaram pelo quê? Ou lutavam pelo quê? Ou tinham qual bandeira? Melhores condições de trabalho e melhores salários. Para avançarmos, uma característica da fábrica fordista, grandes fábricas, almoxarifados gigantes. Eventualmente, se você não sabe o que é um almoxarifado, é um lugar onde se guardavam as peças que iriam ser utilizadas na fabricação da mercadoria. Então, se você tinha um controle que não era um controle feito pelo código de barras, por exemplo, você tinha que ter gente lá para trabalhar e para fazer esse controle de estoque aí, de forma que na produção não faltasse nenhum material necessário. Para finalizar, o Fordismo teve seu auge lá nos anos 50 e nos anos 60. E uma grande característica do Fordismo: concentração das fábricas em alguns lugares, em algumas regiões industriais. Eu coloquei aqui pelo menos 3 regiões. O Nordeste dos Estados Unidos, região dos Grandes Lagos, e aquela coisa do chamado Manufacturing Belt, que é aquela ideia de concentração de uma indústria tradicional. O Vale dos Rios Reno e Ruhr, pegando Alemanha e França, mas principalmente um grande trecho na Alemanha. E, por exemplo, o ABC Paulista, aqui em São Paulo. Então, a indústria no Brasil se concentrou no Sudeste, mais especificamente aqui em São Paulo, na região do ABC. Até que vem o quê? O toyotismo. E aí a lógica do toyotismo é diferente do Fordismo. Então, no Fordismo, concentrações industriais. No toyotismo, nós vamos ter uma outra coisa. Muito bem. Caminhando para o final aqui, tem mais 2 modelos, Tem esse modelo japonês, que é chamado de toyotismo, ou onoísmo, ou produção flexível, Alguns ainda vão chamar de pós-fordismo, que foi criado no Japão, por um engenheiro chamado Taishi Ono. O Kishiro Toyoda foi o fundador da Toyota, ok? Mas quem foi o criador do sistema, desse modelo japonês, é um engenheiro chamado Taishi Ono. Então, quais são os princípios do toyotismo? A ideia do princípio é eficiência e produtividade, ok? Então, eu preciso ser o mais eficiente possível, o mais produtivo possível. E aí, para isto, aquilo que o taylorismo tinha separado, ou seja, aquela ideia da divisão entre trabalho braçal e trabalho intelectual, no toyotismo, o trabalhador tem que fazer as 2 coisas. Então, tem a junção do pensar e do fazer. Ok?
Aí, vamos voltar para uma coisa. Lá no Fordismo, o trabalhador fazia uma coisa só a vida inteira. Você deve até encontrar por aí umas charges mostrando alguém trabalhando lá na linha de produção e dizendo assim, poxa, vou me aposentar, mas eu nunca fui até o final da linha da produção para ver o que tem lá. Ok? Por quê? Porque o trabalhador era fixo, né? Ele trabalhava num lugar e ele estava sempre esperando alguém vir substituí-lo. Se serve como analogia, pega lá o filme Tempos Modernos, né? Vai ilustrar muito bem isso. Só que aqui no toyotismo não, ó, mão de obra qualificada e com múltiplas funções. Vamos adiante. Flexibilidade da mecanização. Então, aquela ideia de você ter uma produção flexível. Lembra que eu falei agora há pouco lá da fábrica, né, que tem 3 modelos basicamente de produção, o contínuo, flexível e sob encomenda? Então, é essa a ideia, porque aí você vai adaptando a mercadoria frente ao mercado. Aprimoramento do sistema de controle de qualidade. Então, se no Fordismo você tinha um controle de qualidade que era feito no final da linha de produção, né? No toyotismo você tem o controle de qualidade feito em cada uma das etapas da produção. Então você tem uma equipe e essa equipe se responsabiliza por estar fazendo, né, o acompanhamento. A criação de um sistema chamado de just-in-time, né, que usa o quê? A ideia de você produzir por demanda. Então, a ideia de produção no tempo exato. Com esta produção, você reduz o estoque. Tá? Então, reduzir o estoque não significa eliminar o estoque. Tá? Reduzir o estoque significa você reduzir a quantidade de mercadorias que você tem lá, porque na prática, o que acabou acontecendo? Você investiu uma grana, transformou em mercadoria, mas enquanto você não vende, essa mercadoria não é dinheiro, ela é simplesmente mercadoria. Então, aqui, você vai produzindo na medida em que já tem aí uma demanda. Caminhando para o fim, reduz, né? Então, ó, cria o just-in-time, ok? Introduz a ideia de produção sob demanda, e aí você tem uma redução significativa desse estoque. Para reduzir custos, também no toyotismo, faz-se o quê? A ideia de parcerias de longo prazo, parcerias com fornecedores de peças, parcerias com fornecedores de determinados sistemas, né? Vamos pegar um exemplo? A indústria fabricante de aviões, então, seja Boeing, seja Airbus, seja Embraer ou qualquer outra, né, elas produzem o avião, mas o motor do avião normalmente não é feito por esta empresa. Então, ou é feito pela General Electric nos Estados Unidos, ou é feito pela Rolls-Royce, né, no contexto europeu, e por aí vai. Então, você tem essas parcerias. Vamos pegar um exemplo automobilístico, a empresa produz o carro, mas ela não produz os pneus. Então, a fabricante de pneus escolhida, ou parceira desta empresa, vai desenvolver um pneu específico para o carro desta empresa, ok? Para o final, tem uma reengenharia. Né? O que é essa ideia de reengenharia? É a ideia de você fazer alterações no sentido de buscar o objetivo maior. Qual é o objetivo maior? Né? Aumentar a eficiência. Então, a introdução, né, de mudanças, novas tecnologias, né, aprimoramento do pessoal e por aí vai. E, para facilitar tudo isso, né, tem uma grande questão aqui, que é a formação cada vez mais acentuada dos tecnopolos. O toyotismo vai começar a fazer, né, vai começar a avançar muito no mundo. Ele é criado nos anos 50, mas ele vai avançar muito no mundo a partir dos anos 70, a partir da terceira revolução industrial. Tem uma característica fundamental aqui, ó, fundamental. Enquanto as empresas fordistas eram gigantes, as empresas toyotistas são menores. Enquanto a empresa fordista está, né, concentrada em algumas regiões industriais, a empresa toyotista ela vai se dispersar pelo território. E para você que está olhando para um curso, né, de geografia falando sobre territórios, é fundamental entendermos que assim, a distribuição, né, mais elevada da indústria pelo território potencializa o desenvolvimento desse território, potencializa, né, a implantação de uma infraestrutura, potencializa a geração de emprego, de renda, automaticamente potencializa o desenvolvimento.
E essas empresas, então, ó, elas formam condomínios empresariais. Eu peguei um exemplo aqui, já é um exemplo mais antigo, de toda maneira, né, da fábrica da Toyota em Sorocaba. Então, estas empresas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 empresas, ou 12, né, porque aqui tem duas, tá? Essas 12 empresas, elas estão ao lado da fábrica da Toyota. Tá? E elas produzem, né? Elas fazem parte do processo produtivo. Então, essas empresas são menores e elas têm um nível de eficiência muito maior, ok? E por fim, então, o modelo japonês basicamente vigora no mundo, tá? Ele conseguiu reduzir custos, conseguiu aprimorar bastante a produção, só que tem um elemento importante, né? Enquanto o Fordismo estava trabalhando lá com a ideia da produção e consumo de massa, o toyotismo ele vai trabalhar com a ideia, né, da produção flexível, mas vai haver um casamento aqui do toyotismo com as políticas chamadas de neoliberais. Então, no toyotismo vai ter uma intensa automação e essa intensa automação vai provocar um tipo de desemprego, que é o desemprego estrutural. Lembrando, tem dois tipos básicos de desemprego. O desemprego estrutural, que é causado pelo avanço tecnológico / automação, e o desemprego conjuntural, que é causado por crises econômicas. Caminhando para o fim, nós temos o quê? Na Suécia, uma empresa, né, chamada de Volvo, que foi criada lá no finalzinho dos anos 20, ela está vivendo aí um momento lá nos anos 70, em que ela vai seguir o quê? Está seguindo o modelo toyotista. Só que a Volvo, ela apresenta algumas características bem significativas, né? Então, o contexto que levou a Volvo a criar o seu sistema, que é chamado de Volvista. A Volvo tinha um problema muito sério com trabalhadores faltando ao trabalho, né? Um nível de absenteísmo bastante grande, e a Volvo começa a fazer algo importante. Ela começa a ouvir os seus funcionários. É mais ou menos o seguinte, fala assim, poxa, por que você está faltando? O que está acontecendo? O que está pegando aí para que você não tenha aquele comportamento que está sendo esperado pela empresa? E aí, desse trabalho de ouvir os operários, né, eles passaram a fazer parte, passaram a compor cada vez mais, né, o chamado grupo que vai participar das decisões da empresa. Então, aqui, ó, lembrete, o volvismo é muito parecido com o toyotismo. Então, assim, volvismo, né, e toyotismo, vamos lá. Alto nível de automação. Tem no toyotismo? Claro que tem. Qual é o resultado lá? Desemprego estrutural. Tem alto grau de automação no volvismo? Tem. Qual é a diferença? A diferença é que aqui, né, em função do nível de experimentalismo da empresa e em função da participação dos operários aí, né, nesse processo produtivo, ele vai criar condições para que o trabalhador possa conhecer outras partes do processo. Então, ó, tem uma flexibilidade funcional? Tem no toyotismo, tem no volvismo. Só que aqui, né, os trabalhadores, os operários, eles não vão ficar numa única função, eles vão desenvolver, né, várias funções. E na medida em que eles vão desenvolvendo várias funções, eles também vão ganhando condições para mudarem de setor. Porque na medida em que um determinado setor vai sendo automatizado, eu não preciso, tá, demitir esse trabalhador. Eu, obviamente, a empresa, né, em questão. Treinamento intensivo. Ora, a ideia do toyotismo, onde os dois se diferenciam. No toyotismo, você tem que fazer formação continuada. Isso é fato. Tá? No volvismo também. A diferença é que no toyotismo, né, quem vai pagar isso é o operário e no tempo livre dele. Qual é o tempo livre dele? Depois do expediente. Então, à noite, nos finais de semana. A ideia do volvismo seria o quê? Né? De você ter esse trabalhador tendo um tempo disponibilizado pela empresa para que ele possa aplicar na sua, para que ele possa aplicar na sua capacitação. Tudo bem? E para finalizar, o que nós vamos ter aqui? Como resultado, um aumento da produtividade, né? Produtos de alta qualidade, produtos com índice de desperdício muito baixo e que acabou reduzindo ou contribuindo para a redução dos custos, certo? E aí a gente vai ter o quê?
nesse processo volvista, ele acabou criando cada vez mais o engajamento do trabalhador. E nesse engajamento do trabalhador, as reclamações estavam muitas vezes em quê? No ritmo do trabalho. Então, há uma discussão, óbvio que assim, não vai ser aquela ideia de que, opa, né, tá trabalhando num ritmo, vai trabalhar num ritmo 5 vezes menor. Não é essa a ideia, mas a ideia é trabalhar dentro de um ritmo que seja viável, que seja possível. Então, o trabalhador determinando o ritmo da máquina, conhecendo todas as etapas do processo produtivo, né, fazendo treinamentos constantes. Isso tudo foi aumentando o nível de satisfação dos trabalhadores, que foram participando cada vez mais das decisões da empresa sobre o processo produtivo. Conclusão, o volvismo criou aí, né, uma situação nova dentro dos sistemas. Aí você que está do outro lado deve estar pensando assim, mas se o volvismo criou tudo isso, por que ele não se mundializou? Por que ele não se tornou tão popular em todos os lugares do mundo, a exemplo do toyotismo? Por uma coisa simples, né? Na hora de fechar as contas, o volvismo, ele não reduz tanto custo para a empresa quanto o toyotismo, tá? E aí, então, as empresas acabam optando pelo toyotismo. De maneira geral, o nível de satisfação, o nível de comprometimento dos trabalhadores na lógica volvista é muito maior do que na lógica toyotista. Muito bem, e se você chegou até aqui, né, eu finalizei esta aula falando sobre os sistemas de organização da produção e do trabalho. Minhas recomendações aqui para todos. Tem dúvidas? Comenta aí, né, no vídeo que eu vou ter todo o prazer em te responder. Eu não coloquei aqui, mas vou fazer uma outra aula sobre isso, alguns exercícios vestibulares trabalhando, né, com esses temas. O que cai bastante? Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Quando muito, né, não entrou tanto Taylorismo, mas Fordismo e Toyotismo está muito presente, né? E aí, lembrando, o toyotismo está muito atrelado àquela ideia das empresas estarem mudando de lugar, uma reorganização territorial. Vai ter uma aula minha aqui no canal sobre indústria no Brasil, que eu vou tratar bem disso, tá certo? E aí, desejo a você bons estudos, uma excelente aprendizagem e um excelente desempenho naquilo que você for fazer depois, que eu imagino que seja o Enem, né, que eu imagino que seja o vestibular da FUVEST, da Unesp ou de qualquer outra universidade que você queira. Tá certo? Muito obrigado. Não deixe de, né, dar o seu like aí nesse vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque isso pra gente é muito importante. Forte abraço, né, e até breve. Tchau, tchau.